Oi, Oi, Cláudia. Chay. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Como está O meu aí na tá em em João João Pessoa. Pessoa? Quente para variar. Bem quente hoje, Chay. Até eu tava te ouvindo aí, você tirou o microfone. Não tem como tirar o microfone do meu, porque tá tendo uma festa aqui na minha vizinhança. Tá rolando o maior som. Se eu tirar aqui, a galera vai sair dançando por aí. Não, e aqui vocês escutam os barulhinhos dos pássaros, porque Eu tava eu morava em escutando, São é. Paulo até o meio do ano, e com a questão da pandemia e o nascimento do meu filho, que ontem ele fez 5 meses, o Davi fez cinco Que meses fofucho, ontem, né, ele Chay? bonitinho. Eu me mudei para o interior, e aí eu tô começando a me reorganizar e remontar todo o meu trabalho aqui no interior, igual a Cláudia também fez, né? Ela recentemente saiu, recentemente não, já tem alguns meses, saiu de Florianópolis e foi para João Pessoa. Isso mesmo, Chay. Vamos lá, Cláudia. Já falei aqui mais ou menos, né? Já dei aqui um pouquinho do seu currículo, seu resumo. E a gente está aqui para responder as perguntas do pessoal. Ó, quero dar um oi para a Nara, já falei de Portugal, a Darli, a Cláudia, Nelly, Gil, a Camila, o César. Show! A Nelly já está começando com uma pergunta excelente, que é se você faz parcerias com imobiliárias. Faço sim, Chay. Assim, é um dos principais nichos que eu pretendo atuar agora, né? Que é fazer em parceria com a imobiliária lá em Florianópolis. Como eu estava atuando como corretora, eu tinha muitos imóveis que eu estava fazendo dos meus clientes que eu tinha como captação, né? Mas aqui em João Pessoa, já falei isso algumas vezes, eu tô com a pandemia, enfim, mudou muita coisa no meu cenário aqui em casa. Eu estou trabalhando mais focada no home stage em si, por causa da minha filha, enfim. Então, eu estou focando muito nessa parceria com imobiliárias, estou até com material pronto para fazer uma apresentação nas imobiliárias que eu vou visitar aqui, mas o meu principal foco agora será esse, fazer parcerias com imobiliária para oferecer meu trabalho de stager. A Cláudia tem um case super legal que ela contou até no Instagram dela, que ela fez uma consultoria para uma outra corretora. Porque nem todos os corretores querem se especializar em homestage, mas eles enxergam que é uma grande vantagem. Então, dá sim para você, como corretora, se especializar em homestage e prestar consultoria para outros corretores, né, Cláudia? Conta um pouquinho de Sim, como Chay. foi esse trabalho. Foi bem legal, assim, porque eu conheci essa corretora num grupo de corretores que a gente tem, né? Ela é de Florianópolis, então eu conheci ela quando eu já estava lá, mas a gente nunca se viu pessoalmente, a gente só se via online, né? E ela me chamou que ela tinha um imóvel para vender e que ela queria uma consultoria. Ela queria me pagar uma consultoria para eu mostrar, fazer um diagnóstico para ela, um relatório do que ela tinha que fazer nesse imóvel, do que ela não tinha que fazer. Ela me mandou as fotos, eu fiz diagnóstico, fiz uma lista de compras para ela e ela fez tudo que eu, né, ela foi tirando foto, eu fui orientando E você via estava em qual vídeo. cidade e ela estava em qual cidade? Eu já estava aqui em João Pessoa e ela estava lá em Florianópolis. E aí ela me ligou assim, numa euforia total, né? Porque assim, eu dei todas as dicas, né, Chay, o passo a passo, eu tinha feito um diagnóstico, mandei para ela um checklist do que ela tinha que comprar e dei dicas que a gente aprende muito no seu curso, como a dica do café, de passar um café na hora que ela fosse receber o cliente dela, de fazer um bolo, enfim. E ela brincou comigo com a técnica do café, ela usou. E ela me ligou toda eufórica, falou, Cláudia, você não vai acreditar. Na primeira visita, eu já tive uma proposta. E ela vendeu esse imóvel na primeira visita. E foi muito curioso você falar disso, Chay, porque essa semana, né, eu até conversei com você, eu fui para Cuiabá, num bate-papo na imobiliária de uma amiga minha, com corretores de imóveis, justamente para falar isso para eles, né? Vocês podem fazer parceria com stages para melhorar, ou vocês também podem estudar para melhorar os imóveis que vocês têm na carteira. E essa corretora, Fernanda, que fez o home staging comigo, ela estava lá porque ela está se mudando de cidade. Então, ela estava lá, então eu pude chamá-la para conversar com os corretores e ela contou o case dela ali. Então, foi muito legal, porque eles puderam ver, assim, tanto os meus cases que eu contei como corretora e stager, quanto ela quando me contratou para fazer uma parceria. Então, foi muito legal, porque os corretores puderam ver realmente todo o cenário, né, Chay, que a gente pode, todas as oportunidades que o home staging pode trazer para a gente melhorar os imóveis que a gente faz captação. Legal. E valeu o investimento no curso que você fez?
Valeu cada centavo, Chay. É assim, ó, outro dia alguém me perguntou, né, se o investimento que eu tinha feito, porque eu fiz o teu curso online, fiz o teu curso presencial, enfim, e eu estou sempre em busca de estudar, sempre atrás de você, né, sempre te atormentando com as minhas perguntas, se tinha valido a pena todo o meu investimento, né, Chay? Todo o meu investimento valeu a pena e eu já tive o retorno financeiro de tudo que eu investi. Sim, não só no que eu já investi no teu curso, como que eu também já investi de material, de arsenal, das nossas caixas de papelão, que a gente sabe que não é barato, né? Acho que as pessoas têm essa ideia de que é uma coisa muito barata e a mão de obra disso é muito cara, né? Não é uma coisa baratinha, você não pega uma caixa ali no supermercado e vai montar um sofá. Enfim, então eu já tive, meu investimento, além de ter valido muito a pena, eu já tive todo o retorno do que eu investi contigo. E conta pro pessoal, Cláudia, você como corretora, eu lembro que quando a gente conversou lá atrás, você falou, olha, Chay, eu vou atuar no nicho de imóveis com morador, porque você atua no nicho de imóveis de terceiros, né? E ele falou, esse negócio de montar um ambiente que tá vazio não é para mim, porque eu não sei, porque tem que ter layout, eu acho que isso é só para quem é arquiteto ou designer. E eu, né, costumo falar que o trabalho de homestaging, qualquer pessoa que estude e que conheça as técnicas corretas, que seja criativo, que tenha força de vontade, consegue sim implementar. Tanto que hoje mais da metade dos meus alunos não são nem arquitetos, nem designers e nem corretores. São outras pessoas que viram nesse nicho uma grande oportunidade. E a Cláudia, né, Legal. frisava para mim bastante, falou, olha, Chay, eu só vou trabalhar com imóveis com morador. E aí, o que, que mudou nessa sua mudança de Florianópolis para João Pessoa, o seu entendimento do mercado? Tá, e assim, ó, quando eu falei contigo, né, que eu bati ali o pé, que eu não ia trabalhar com imóveis vazios, primeiro porque eu achava que eu não tinha habilidade nenhuma, eu falei isso para você, Chay, eu não consigo olhar um imóvel vazio e imaginar onde tem, isso é para arquiteto, para designer de interiores, eu sou corretora de imóveis, eu sei vender imóveis, eu sei entrar no imóvel de terceiro e te falar o que pode melhorar e o que ele tem que fazer no imóvel para que a gente acelere a venda dele, mas essa visão do imóvel vazio eu realmente não tinha. Até que eu me coloquei na visão do cliente. Eu estava me mudando para João Pessoa e eu comecei a procurar imóvel, né, pelos portais imobiliários, e eu comecei a ver dificuldade que eu tinha, Chay, como cliente, de imaginar o que caberia ali naquele imóvel, né? Eu não sabia se cabia o sofá que eu tinha, porque todos os meus móveis de Florianópolis vieram para cá. Então, eu precisava saber se ia caber a minha cama, que é grande, se ia caber os móveis do quarto da minha filha, meu sofá também é grande, se ia caber aqui, e eu não tinha essa noção, já. Então, assim, aí eu comecei a pesquisar, eu vi que não sou só eu, né? Mais de 90% das pessoas não têm essa habilidade de conseguir se enxergar num lugar vazio, de ter uma real noção do espaço, e aí me deu um estalo, Chay. Eu falei, agora eu vou ter que provar que eu sou capaz de fazer isso, e eu vou estudar o cenográfico, e eu vou me dedicar, porque tem muito imóvel vazio aqui em João Pessoa, e muita gente não deve visitar, ou não deve se interessar, justamente por ter a mesma visão que a minha, de não conseguir enxergar o real espaço que ele tem ali. Olha, a Então, foi Nelita, através de uma dificuldade minha, né, Chay, pessoal, que eu vi uma grande oportunidade profissional. a Nelly tá dizendo que ela mora hoje de aluguel e que ela, vou te dizer, tem imóveis que fica difícil. O lugar é ótimo, mas as condições não animam a alugar. Ela disse que ela morava no Rio e mudou para São Paulo. E é exatamente o que a Cláudia falou, né? A gente passa por uma experiência muito negativa quando a gente vai procurar hoje um imóvel no mercado imobiliário, tanto para locação quanto para venda. E eu acredito que é uma mudança de mentalidade, de conscientização. E a Com gente certeza, entendendo Chay. que os dois lados podem ganhar, tanto a gente ajudando o cliente nessa decisão de compra, porque é algo muito importante. Quem acompanhou a minissérie sabe dos 4 pilares que eu falo: o desejo, o medo, o esforço e o marketing. Então a gente sabe que todo esse esforço é necessário para que as pessoas consigam visualizar o ambiente, o espaço e conseguir se imaginar morando ali, né? Ter uma experiência totalmente sensorial. Quanto um excelente nicho de atuação para gente trabalhar imóveis que estão vazios. Eu costumo dizer que é assim.
a gente consegue fazer o dinheiro trabalhar para a gente, porque como a gente aluga as coisas para o cliente, aquilo vai se pagando e daqui a Com pouco certeza, você vai Chay. ter todo o retorno do que ele seu investimento inicial e você vai ter um lucro muito grande. Então hoje É eu uma das tenho. coisas que eu aprendi com você é isso, né, Chay? A gente ganha muito na compra, né, e não na venda. Então, assim, hoje eu tô a maluca da compra, assim, sempre que eu pego uma promoção, um pouco antes de entrar mesmo hoje, porque eu tenho um cliente que eu vou atender agora em dezembro, e eu já estava olhando colchas em promoção, enfim, a gente já começa a ter uma visão do negócio, né, Chay? Eu acho que, assim, a grande chave de você fazer um curso e você se especializar é você não enxergar só o home staging como uma forma de você acelerar a venda do imóvel, mas também como uma oportunidade de negócio, né, Chay? Eu vejo isso como muito uma oportunidade de negócio. Eu acho que, assim, o nosso bate-papo em São Paulo e as trocas de ideia que a gente tem mudaram muito o meu mindset em relação a isso. Cláudia, a gente tem uma pergunta da Silvana. O mercado de homestaging em João Pessoa é igual ao de Florianópolis? Até porque são duas cidades litorâneas, né? Você saiu Sim. do litoral para ir para o outro litoral. Explica como é que são esses mercados, porque o Brasil é muito grande. Eu falo que nós temos muitos Sim. países dentro do Brasil. Então, me explica o que você achou de diferente. É Silvana que perguntou, né? Silvana, são mercados totalmente diferentes, Chay. Florianópolis é uma ilha, né? E por ela ser uma ilha, ela não tem quase terrenos, então a gente não tem muitos lançamentos em Florianópolis. Aqui em João Pessoa está cheio de lançamento, então assim, está cheio de oportunidade de imóveis que estão sendo entregues agora, que estão vazios, e em Floripa o mercado de terceiros é um mercado muito mais forte do que lançamentos. Então assim, foi aí que me deu o insight, né, Chay, de ver uma oportunidade nesses imóveis que estão sendo entregues agora, vazios, tanto de imóveis de investidores quanto imóveis de construtoras, para oferecer o homestaging cenográfico. Então, assim, a grande diferença é essa. Florianópolis é uma cidade que não tem mais terrenos para construção, então é um mercado muito forte em terceiros, e aqui em João Pessoa eu estou vendo que é um mercado muito forte em lançamentos também. Toda vez que eu converso com a Cláudia, ela vem com uma novidade de um cliente novo que ela tá atendendo. Hoje você falou, Chay, eu vou falar que a sua vizinha tá querendo que Isso você aí. faça homestaging em um imóvel. Isso mesmo, já eu tenho uma vizinha aqui no meu prédio que ela acabou sabendo, né? Assim, a pessoa da portaria comentou com ela que tinha uma pessoa que morava aqui, que trabalhava com corretagem, homestaging, ela começou a me seguir no Instagram e ela me mandou um direct perguntando se eu também fazia, porque ela tem outro apartamento aqui que ela quer alugar pelo Airbnb, mas que está todo bagunçado, enfim, era um apartamento que ela deixava para quando a família vinha para cá. E aí ela me mandou as fotos, né? Eu já combinei com ela de lá amanhã. Então, assim, é aí que eu falo da gente ver oportunidade, né, Chay? Ela, além de querer me contratar como stager, para fazer o staging, para ela alocar por temporada, ela também quer contratar o meu serviço de corretora para administrar o imóvel dela. Então, assim, a gente sempre vê que a gente tem que parar, refletir e ver que a gente pode, de um negócio, fazer outros também, né, Chay? A gente tem que, mas para isso eu acho que a gente tem que estudar. A gente não pode sair por aí se aventurando a fazer uma coisa sem ter um estudo, sem ter um embasamento por trás, até porque você precisa ter uma propriedade para você falar, né, Chay? Uma coisa que eu sempre falo com você é que a gente precisa pôr muito a mão na massa. As pessoas, o que eu vejo é que todo mundo agora quer fazer homestaging, fala de homestaging, mas a gente precisa pôr a mão na massa, né? Todos os cenográficos que vocês viram no meu Instagram, todos eles foram feitos na minha casa. Então, é um tal de monta a caixa, desmonta a casa, empurra móvel, tira foto, mostra que não dava para fazer nada ali, e aí você coloca uma cama, coloca um criado mútuo, e isso faz uma diferença muito grande, né, Chay? Eu comentei que eu fui para Cuiabá, nesse bate-papo, que até você me ajudou muito, né, Chay? Eu sempre te pergunto qual linguagem, enfim, a gente conversa muito sobre isso, e quando eu te falei que eu ia para lá fazer esse curso não, esse bate-papo, você até me deu um entusiasmo maior, né? Me deu força para eu fazer isso. E lá eu tive a ideia, assim, quando eu estava fazendo a minha mala, eu tive a ideia de levar um colchão inflável, pedir para eles comprarem umas caixas lá, porque não dava para eu levar, para a gente montar um cenográfico ali, no hotel mesmo, onde foi o evento, para os corretores verem como é que funcionava. E, Chay, foi muito legal, assim, foi o momento auge, assim, do nosso bate-papo, sabe? E, cara, eles também trabalham muito.
Quem Foi muito acompanhou a legal. minissérie viu que eu fui para Curitiba o ano passado e a Luciana, que vai falar já já aqui com a gente, que é arquiteta, ela tava lá e ela tinha já começado a montar o arsenal dela. E eu falei, vamos montar no palco? E aí a gente montou no palco uma poltrona com uma mesinha. A hora que eu terminei de montar e eu virei para trás, estava todo mundo em pé tirando foto. Meu, o pessoal Sim, postou no Instagram, marcou, comentou. Foi muito legal, foi muito legal. Então, essas experiências esse, do ao vivo, da pessoa, né, ter aquela primeira experiência ali de ver, putz, ali não tinha nada e agora tem, e a pessoa consegue se sim. sentir, se imaginar, mesmo num palco, mesmo numa apresentação. Eu me arrisquei tanto, Chay, que até a cabeceira da cama a gente fez lá. Eu pedi para comprarem um isopor, eu levei o tecido daqui e a gente montou lá mesmo, assim. Então foi muito legal, porque assim, foi isso que você falou, era um tal de tirar foto e sair de todo mundo me ajudando, então foi muito legal, assim, foi uma experiência super divertida até. Show. Você estava falando do imóveis de Airbnb, o Hélio, a gente fez uma live juntos recentemente, ele é engenheiro mecânico e ele Ele fez começou. o curso comigo, Chay, o Hélio, em São Sim, Paulo. sim. E aí ele começou a administrar imóveis de Airbnb e viu que ele precisava fazer alguma coisa de diferente e veio se especializar. Então não é uma área só para arquitetos, designers e corretores, mas vocês precisam, né, dar um passo além, fazer aquele pequeno extra para se diferenciar no mercado. Com Olha, certeza, a Chay. Cláudia não tá vendo as mensagens, né, Cláudia? Ou você tá vendo? Não, né? Não, Você tá... É porque a gente tá num até outro tá aberto aqui. aplicativo. A Silvana tá dizendo, tá dando parabéns pra gente e dizendo muito bom ouvir as experiências de outros profissionais. Obrigada. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente. A Sueli tá dizendo Maceió, será que tem mercado? Tem mercado para todo mundo, Chay. Eu acho que assim, ó, quem ainda não olhou o homestaging com um olhar de que pode ser feito em todos os ambientes. Me perguntaram o seguinte outro dia, mas você recomenda para todo tipo de imóvel? Eu falei, olha, eu recomendo tanto para imóvel vazio quanto para imóvel de luxo. Tem mercado para todo mundo, né, Chay? Mas eu acho que assim, uma coisa que a gente sempre conversa tem que ter um nicho de trabalho. Você não tem como sair atirando para tudo quanto é lado, porque senão você vai se perder aí no processo. E o homestaging eu aprendi que a gente tem muitos processos para seguir, né, Chay? E aí, quando você segue esses processos, você consegue ter mais tranquilidade, mais propriedade, e você consegue ver essa amplitude de coisas que o homestaging, por exemplo, para mim, ele está abrindo um leques impressionantes, que se eu tivesse parado lá atrás de estudar, eu não teria hoje, Chay. Foi bom você tocar nesse ponto, Cláudio. Hoje, o mercado que eu atuo e que quem faz do meu curso normalmente atua também são imóveis, ou imóveis econômicos, tá? Minha Casa Minha Vida, agora mudou de nome, né? Imóveis de médio e alto padrão. Imóveis de altíssimo padrão e de luxo, eles entram numa outra categoria que aí não é só colocar uma bandeja, não é um outro mundo completamente diferente que a gente não aborda, tá? Então, se vocês querem trabalhar com imóveis até 1 milhão, 1,5 milhão, o meu curso, né? E as coisas que eu digo quando vocês me seguem serve totalmente. Mas altíssimo padrão e mercado de luxo é completamente diferente, tá? Sim. E a Sueli, temos um forte mercado turístico em Maceió. Acredito nesse mercado. É isso que a Cláudia falou, gente. Onde tem imóveis e tem pessoas, existe o mercado. A Com toda gente certeza, precisa Chay. começar. Eu acho assim, a gente muitas vezes vê o lado negativo das coisas ou coloca-se muita dificuldade. Então você precisa ver o problema. A gente falou isso na primeira aula da minissérie, ver qual que é o problema e como é que eu resolvo esse problema. Eu comecei com o Verdade. homestaging cenográfico porque eu tinha um problema de mobiliar os imóveis vazios com custo acessível. E eu não conseguiria fazer isso utilizando nem o mais barato sofá das Casas Bahia. Porque eu tinha transporte, eu tinha armazenamento, deslocamento, uma série de coisas. Fora que precisava ter, né, uma pegada mais moderna. E eu vi na questão de cenografia, de fazer coisas com custo mais acessível, a solução para resolver esse problema e começar, sim, a fazer algo de diferente e trazer resultado para os meus clientes. E a partir disso eu quis compartilhar, porque eu acredito que a gente precisa, sim, passar por boas experiências quando a gente está aí no mercado. Com Eu certeza, também Chay. estou procurando imóveis para alugar, já que eu mudei de cidade. E assim, é muito difícil. E quando você acha,
Cláudia, é assim, é de um dia para o outro. Nossa, que imóvel legal. Você vai falar com o corretor e já está alugado. Sim, Porque se você o tem imóvel imóvel está ruim. É isso aí. Se o imóvel está preparado para vender ou para alocar, ele não fica parado no mercado, assim. Eu estava comentando com o pessoal que eu tenho uma mania, assim, né? Aqui em casa, meu marido e minha filha adoram ver seriados de super-heróis, enfim, eu não gosto, mas para ficar com eles ali no final de semana, eu pego o meu celular e eu fico nos portais imobiliários, né, Chay? Eu fico printando tela, porque, assim, é um show de horror, né, o que a gente vê. Eu não consigo me conformar, Chay, agora, quando eu entro nesses portais, que eu vejo aquelas casas, assim, com tudo bagunçado, o cachorro em cima da cama, assim, o meu olhar mudou tanto que agora eu entro nesses portais para me divertir, assim, virou uma diversão, e aí eu vejo que o imóvel que você vê, assim, que te chama atenção, se você entrar um mês depois, ele já não vai estar mais ali. Por quê? Porque ele está bem precificado, ele está preparado para o mercado, ele vai vender. Não tem milagre, né, Chay? É uma fórmula de sucesso. Ô, Cláudia, a gente está no bate-papo que é muito legal. A gente vai responder mais 2 perguntas para que eu possa chamar a nossa próxima convidada. A Cláudia, sua xará, ela perguntou o seguinte: na prática, quando você é corretor e trabalha para uma imobiliária, como você vai. Ai, meu Deus, espera que subiu. Alguém mandou mensagem e subiu aqui a pergunta dela. Deixa eu voltar. Na prática, quando você é corretor e trabalha para uma imobiliária, como você vai decorar imóveis da imobiliária, onde outros corretores também levam pessoas para visitar os mesmos imóveis? Então, Ela quer, eu vou ela deixar quer a saber Cláudia se responder, porque eu acho que a gente já conversou bastante. E a Cláudia, eu acredito que ela tem o mesmo segmento, o mesmo pensamento que eu. Ela quer saber como faz, se ela trabalhar numa imobiliária e fazer o homestaging imóvel com morador, é isso, Chay? Não, eu acho que tanto faz. Pode ser com morador ou imóvel vazio, quando existem outros corretores trabalhando o mesmo imóvel. Tá, então acho que assim, o primeiro, quem perguntou isso, Chay, desculpa? Acho que é a A Cláudia. Cláudia. Isso, Cláudia, sua Cláudia, eu acho que xará. assim, ó, eu acho que o mercado imobiliário precisa começar a enxergar a exclusividade do imóvel como um grande diferencial, né? Eu vejo assim, a imobiliária que eu trabalhava, por exemplo, não acreditava na exclusividade. Eu, quando passei a trabalhar como autônoma, eu só trabalhava com exclusividade, e isso me gerou um resultado muito melhor. Então, assim, geralmente as pessoas que contratam para fazer o homestaging, ela tem exclusividade no imóvel. Então, ela tem uma aproximação muito grande com o cliente vendedor. E isso facilita todo o processo, né, Chay, de você montar o imóvel e manter o homestaging nele até finalizar o processo de venda ou de locação dele. Então, tem que ser um trabalho em conjunto, imobiliária e o proprietário do imóvel ou investidor. E você tem que vender essa ideia para os seus colegas, Cláudia, porque, assim, não adianta você acreditar na técnica se eles não acreditam. Eu acho que, assim, precisa ter um processo muito bem definido, Chay, entre corretor, stager e cliente vendedor. Eu acho que é muito importante. E o que eu gostaria só de acrescentar é que quem paga esse trabalho normalmente é o proprietário do imóvel, tá? Então, o proprietário, ele paga o trabalho de homestaging, porque o imóvel é dele, vai valorizar um bem que é dele, tá? E o que acontece em alguns... Ah, oi, Silvia! Olá! Já já a gente te Deixa eu chama, Silvia, diretamente de Portugal para falar aqui com a gente. Estou aguardando. Então, pessoal, então quando você faz fazer o trabalho de homestaging em um imóvel, quem paga é o proprietário. O que acontece é que algumas imobiliárias, elas bancam inicialmente esse trabalho para o proprietário e quando se vende ou se aluga o imóvel, elas pegam o retorno desse investimento de novo. Então, assim, o homestaging ficou R$ 5.000. Então, o cliente paga, ou a imobiliária paga os 5 mil, depois que vendeu, alugou, a imobiliária tira os 5 mil mais a comissão dela. Porque o imóvel é do cliente, o bem é do cliente, tá? Então, não faz sentido a gente bancar de graça, tá? E o trabalho ele tem que ser cobrado mesmo você sendo corretor de imóveis. E agora tem uma pergunta da Adriana. Quer ver? Cadê? No início, qual seria a média de clientes atendidos por mês?
também é bem difícil de responder, né? Porque varia bastante. É difícil de responder assim. Eu já vou falar com a pergunta da Liliana pra gente encerrar. Eu sei que meia hora, gente, é muito pouco, mas já a gente vai ter outras pessoas e a gente vai respondendo mais perguntas. Como foi sua primeira prospecção? Como conseguiu os primeiros clientes? Eu acho que já dá para responder as duas juntas. Então, vamos lá. É difícil a gente fazer uma média de clientes por mês, né, Chay? Até porque a gente está vivendo um momento diferente do mercado imobiliário agora. Tem muita gente que não quer que você fique na casa dela. Enfim, eu faço muita consultoria online. Então, assim, é difícil a gente ter essa média de clientes mês. Mas eu estou tendo uma média boa, assim. Acho que dentro do que eu comecei, com o que eu estou atendendo hoje, eu estou dentro de uma média boa. Qual que foi a outra pergunta, Chay? Uma primeira prospecção. Isso. Então, o primeiro staging que eu fiz, eu já falei isso algumas vezes, eu fiz na minha própria casa. Então, meu primeiro cliente foi o meu marido, que acreditou, e a gente fez o home staging, e era uma casa que eu tinha para locação, e ela alocou na primeira visita. Mas, fora isso, minha primeira prospecção foi de um cliente que tinha o imóvel dele em uma imobiliária lá em Florianópolis. O imóvel estava lá já há 6 meses, tinha tido uma visita, estava em exclusividade com essa imobiliária, era um imóvel de 2.700.000, um valor alto agregado, e a cliente me chamou e falou, Cláudia, eu preciso fazer um home staging, porque eu comecei a te seguir no Instagram, comecei a ver o trabalho, ela foi pesquisar, enfim, e aí ela me contratou para fazer o home staging no imóvel dela com um morador, e aí logo entrou a pandemia, né, Chay? Então, assim, esse imóvel teve uma proposta já de compra na primeira semana que esse imóvel foi para os portais imobiliários, mas ele não foi vendido ainda. Mas foi assim, foi uma cliente que veio atrás de mim através das minhas postagens no Instagram. Foi esse que você fez o teste do anúncio? Foi exatamente esse que eu fiz o teste do anúncio. Eu coloquei o imóvel com as fotos antigas que a imobiliária usava, né? Com autorização, obviamente, da cliente, e coloquei as fotos novas que a gente fez com o home staging, que eram fotos profissionais, e esse anúncio teve 6 vezes mais visualizações do que o anúncio anterior. E aí eu costumo dizer que, você vê, são 6 vezes mais visualizações. Isso quer dizer que pode ser 6 vezes mais contatos do que se ele não tivesse com as fotos antigas, que teria 0 contato, né? Então, você passa de 0 contato para 6 contatos, utilizando as técnicas do home staging. Então, gente, o que eu quero deixar muito claro aqui é que nós colocamos muito dinheiro no bolso do nosso cliente, porque ele acelera a venda. Olha, a Cláudia acabou de dizer, o imóvel estava 6 meses em exclusividade com o imobiliário e não tinha recebido proposta. Uma semana depois que ela fez... Nem visita, né, Chay? Ele estava recebendo. Nem visita, gente. E uma semana ele já recebeu proposta. Então, é isso que nós fazemos, aceleramos a venda. E esse trabalho que nós fazemos tem que ser muito bem valorizado, tá? Cláudia, eu quero te agradecer a disponibilidade de estar batendo um papo aqui com a gente, né? Super solícita, sempre que eu quero fazer alguma coisa, ela super topa na hora. A gente tem as redes sociais da Cláudia, depois a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também. Sigam ela se tiverem mais dúvidas relacionadas a essa etapa, né, de corretora imobiliária, como é que compra, como é que faz, como é que cobra. Pode entrar em contato com a Cláudia, que ela ajuda aí a responder as dúvidas de vocês, tá bom? Chay, obrigada mais uma vez pelo convite. Foi como eu te falei outro dia, para mim não precisa nem me convidar, é só agendar e me avisar que eu já estou junto contigo aqui. Tá ótimo, Cláudia. Um beijo. Obrigada, Chay. Vou ficar aqui acompanhando vocês. Beijo. Tchau, beijo.